Rádio 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho não sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e o canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé PR Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas, para estarmos mais próximos com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio e por todos os outros meios, que Deus abençoe de um modo muito especial e que você tenha um momento de reflexão, de sensibilidade, de ouvir a voz do Espírito Santo cada vez mais próximo de você. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em nós. E se nós não conseguimos ouvir aquilo que está em nós, dentro de nós, é porque o barulho das nossas ansiedades e preocupações estão ficando muito fortes. Então, nós precisamos nos acalmar, perder um pouco da ansiedade, como Jesus nos fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos confiar, nos entregar a Ele e deixar Ele cuidar de nós de uma maneira muito especial, e é isso que nós buscamos fazer todos os dias. Temos as nossas preocupações humanas, as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas, infelizmente, né, apesar de todas essas questões, nós buscamos trazer o melhor, né? Felizmente, nós buscamos melhorar a cada dia, crescer em conhecimento, buscar a paz, buscar a direção espiritual. Então, infelizmente, o que eu digo é no sentido de ser corrompido pelo pecado, o que nos leva à imperfeição, mas felizmente que Deus está conosco pelo Espírito Santo e Jesus Cristo no santuário celestial tem intercedido por nós para que as nossas culpas, faltas, transgressões, pecados, iniquidades sejam perdoados pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos numa época bastante relevante, que é um período de reflexão espiritual para todos os meios cristãos. A maioria das igrejas tem, antecedendo a Páscoa, esta volta à sensibilidade da busca espiritual, para olhar para si mesmo, para observar em si aquilo que ainda precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, o que pode ser melhorado, em que nós podemos crescer para agradar a Deus e desta forma estarmos mais juntos de Deus, nosso Pai,
sendo, de fato, a imagem e semelhança dele, como ele nos criou. Então, a cada dia nós procuramos crescer em conhecimento, conhecer o bem e o mal que há em nós, desprezar o mal e crescer cada vez mais no bem que Deus tem proposto para cada um de nós. É assim que Jesus Cristo nos ensina, é assim que a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão, é assim que ela nos ensina a conduzir a nossa vida cristã, o nosso cristianismo. Então, a cada dia, nós buscamos estudar mais e hoje vamos refletir um pouco acerca de um texto bastante conhecido que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 22. O texto aqui eu estou lendo na versão da Bíblia, a mensagem. Então, Mateus 22, os versículos de 34 em diante. O texto um pouco antes deste versículo, dessa parte aqui da história, nós temos aqui Jesus sendo questionado a respeito do casamento e a respeito da ressurreição. Eles até colocam uma parábola diante de Jesus, os doutores da lei colocam essa parábola diante de Jesus, falando que uma pessoa que se casou várias vezes vai ser, né, essa mulher, quando chegar no reino celestial, ela vai ser mulher de quem? Se ela casou 4, 5 vezes. E aí Jesus dá uma resposta que eles não esperavam, falando que ela não vai ser esposa de ninguém no céu, porque lá não se casam e nem se dão em casamento. Então, Jesus, ele dá uma boa resposta, atende às expectativas, só que as pessoas daquela época, os doutores da lei, não queriam uma boa resposta de Jesus. O que eles queriam era pegar Jesus em alguma falta. Eles queriam depreciar a imagem de Jesus, eles queriam colocar Jesus contra a parede de uma forma que ele não tivesse respostas àquilo que estava sendo apresentado a ele. Como eles viram que tratar dessa questão do casamento e ressurreição não deu certo, aí eles vão questionar Jesus em outro aspecto, que é o aspecto do conhecimento da lei, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus. E é aqui que inicia o versículo 34 do capítulo 22, eles trazendo a Jesus este questionamento acerca da lei, acerca deste conhecimento e interpretação correta da palavra de Deus. Então, o texto ele nos diz assim, aqui a partir do versículo 34, quando souberam que Jesus levara a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram força para outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante da lei de Deus? Jesus respondeu, ame ao Senhor, seu Deus, com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência. Esse é o mais importante e o primeiro de qualquer da lista. Mas há um segundo ligado a esse. Ama ao próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. A resposta de Jesus, trazendo um resumo da lei, e Jesus era um especialista em trazer esses resumos de maneira simples, mas que trazia, de fato, a totalidade da essência daquilo que estava sendo questionado, da busca pela resposta que eles queriam. E é claro que Jesus, como autor da própria palavra, não há ninguém melhor do que ele para trazer a interpretação. Então, a questão, quando é colocada aqui, qual é o mandamento mais importante? Quando eles fizeram esta pergunta, eles estão baseados num processo de interpretação judaica, em que nós observamos que a Bíblia, dentro dessa interpretação, ela contém 613 leis, e são leis colocadas como perpétuas, são leis colocadas como eternas.
nós continuamos fazendo e cumprindo todas essas leis. É que nós fazemos de maneira natural e algumas delas mudaram de forma, elas não deixaram de existir, elas simplesmente mudaram de forma. Hoje, por exemplo, nós não precisamos sacrificar um animal para ter a remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo já se entregou em sacrifício por nós. Mas a confissão não pode deixar de ser feita, porque a morte do animal no Antigo Testamento representava exatamente a confissão de cada um perante o sacerdote para que ele tivesse os seus pecados perdoados. Então, o que é necessário hoje, né, é se colocar diante de Deus, fazer o processo da confissão, apresentar o seu pecado, a sua culpa, e desta maneira, confessando o seu pecado, né, Jesus Cristo intercede no santuário celestial e Deus, com a sua graça, misericórdia e poder, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, todo o processo da remissão de pecados, ele continua existindo da mesma forma, mas é um processo espiritual. E é isso que nós temos que compreender. Este processo espiritual, ele mantém a lei de Deus ativa em nós. Por quê? Porque Deus, quando ele estabeleceu uma lei que vai ser perpétua, que não pode ser modificada pelo ser humano, ela vai permanecer. A forma espiritual que ela é feita hoje não tira a validade dela. Então, aqui os judeus estão questionando Jesus. Dentro dessas 613 leis que o judaísmo considera e interpreta a ação de Deus com relação ao homem, eles fazem uma pergunta para Jesus: qual é o mandamento mais importante? A resposta que eles gostariam de ouvir de Jesus era ou que ele se enroscasse e não tivesse uma resposta adequada, ou que ele destacasse algum mandamento que não tivesse tanta relevância no sentido de ser comparado aos outros. Agora, Jesus, ao invés de fazer isso, ele destaca dois mandamentos bíblicos que traz a essência de tudo o que Deus falou. Então, ele fala, olha, no versículo 37, Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência. Este é o mais importante e o primeiro mandamento, o primeiro de qualquer lista. Há um segundo ligado a esse: ama o próximo como a você mesmo. Então, observe que o que Jesus está falando? Ele fala, olha, eu tenho que amar o Senhor, Deus, sobre todas as coisas. Eu não posso deixar nada me separar de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta no texto de Romanos a respeito disso. E ele fala assim: o que me separará do amor de Cristo? Será a morte, a tribulação, a fome, o calor, a escassez? O que vai me separar do amor de Cristo? E aí ele conclui que nada pode nos separar do amor de Cristo quando nós o compreendemos na sua essência, na sua totalidade, e quando nós o recebemos pelo Espírito Santo. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, o que Jesus ele coloca aqui? O primeiro mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o que é amar a Deus? Não é simplesmente gostar dele e saber que ele é bom, que ele é justo, misericordioso, que ele dispensa a sua graça e o seu poder é capaz de colocar todas as nossas adversidades e aflições nos seus devidos lugares. A questão não é só essa. A questão é amar a Deus é estar atento ao que ele quer de nós, ao que ele tem como plano, como propósito, como desejo para nossas vidas, respeitando os nossos limites, mas também respeitando as nossas aptidões, aquilo que nós fazemos de melhor e aquilo que, de fato, nós gostamos de fazer.
né? Porque tem muita gente que até gosta de fazer alguma coisa, mas aquilo que ele gosta de fazer, ele não faz bem. Então, infelizmente, nós não somos completos em todas as coisas. Tem muitas coisas que nós fazemos, mas não fazemos tão bem. Então, quando nós nos dedicamos a fazer algo para Deus, nós temos que nos conscientizar, em primeiro lugar, daquilo que nós fazemos de melhor, e este melhor voltado para Deus. Por exemplo, no meu caso, né, eu interpreto a Bíblia e tenho facilidade com o discurso, com a escrita, com o discurso do culto, com a pregação. Eu tenho uma facilidade com isso, uma facilidade com as línguas originais, com o hebraico, com o grego, com a tradução em si, e isso é um dom que Deus me deu. Agora, eu gosto de tocar piano e toco, mas não quer dizer que eu saiba tocar bem, né? Existem pessoas, meu irmão, por exemplo, é um músico profissional e ele toca excelentemente bem. Então, assim, o melhor que ele oferece para Deus é a música. O melhor que eu ofereço para Deus é a interpretação da palavra. Agora, tanto meu irmão pode pregar, como eu também posso tocar, mas nós não estaríamos fazendo o que há de melhor em nós. E esta descoberta, essa busca, essa compreensão daquilo que você faz de melhor para oferecer a Deus, também vai te trazer uma satisfação pessoal, vai te trazer alegria, vai trazer o prazer da realização daquilo que você faz de fato bem e aquilo que você desenvolve muito bem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é respeitá-lo e oferecer a ele aquilo que você faz de melhor. Então, pare para pensar um pouquinho nisso. O que você faz de melhor? O que você poderia oferecer a Deus de melhor? Tem uma música do Padre Fábio de Mello que eu acho muito bonita. Ele fala do palhaço e o sacristão, e ele fala nessa música que, usando a poesia, né, literária, o Padre Fábio tem uma facilidade nesse discurso poético, e ele fala a respeito do palhaço e o sacristão, que um belo dia entrou na igreja, né, um palhaço, e também estava ali um sacristão com uma pá e um pano para limpar o chão. E aí ele vai desenvolvendo a história, e o palhaço, ele começa a conversar com Deus, mas começa a conversar com Deus da maneira dele, fazendo graça, fazendo malabarismo, dando cambalhota. E o sacristão chega e fala: mas que absurdo, o que é isso que você está fazendo aqui nesse lugar? Você não pode fazer isso diante do altar. E aí o palhaço vira para ele e fala: como você, eu tenho o melhor a me oferecer, né? Eu tenho o melhor a me oferecer para Deus. E esse, né, pronome que é colocado aí na poesia que o Padre Fábio criou, né, eu tenho o melhor para me oferecer, esse pronome é muito importante, porque não é só o melhor para oferecer, é o melhor para me oferecer. Eu me ofereço como o que há de melhor para Deus, na minha limitação, nas minhas imperfeições, nas minhas questões humanas corrompidas pelo pecado, mas com a consciência que eu sou imperfeito, eu procuro me oferecer no melhor para Deus. E é isso que Deus espera de nós. Então, isto é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o segundo mandamento que Jesus destaca, ele é muito importante que nós compreendamos, e principalmente para a nossa própria existência de vida. Quando nós observamos o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, né? Na versão aqui da Bíblia, a mensagem, ame o próximo como a você mesmo. E ele fala, esses dois mandamentos são como o elo de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Essa expressão lei de Deus e profetas é uma expressão judaica para aquilo que nós chamamos hoje de Bíblia.
Lei é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei. Os profetas é tudo que vem depois, no Antigo Testamento, que era o que eles tinham naquele momento ali. Então, lei e profetas é uma expressão que hoje poderia ser traduzida como Bíblia. O que Jesus está falando é tudo que está escrito na Bíblia depende desses 2 mandamentos. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e se você ama o seu próximo como a si mesmo. E aí nós temos algo maior também para se pensar. O quanto você se ama. Você já parou para pensar nisso? O quanto você se ama? Porque amar o próximo é um mandamento que está condicionado e dependente do amor que eu tenho por mim, daquilo que eu observo em mim, do melhor que eu busco para a minha vida, para o meu conforto, para o meu bem-estar, as minhas conquistas, as minhas realizações. Então, da mesma maneira que eu busco o melhor a mim, eu também tenho que oferecer e buscar o melhor para o meu próximo, para aquele que vai caminhar comigo. Então, quando Jesus coloca ame ao próximo como a você mesmo, esse mandamento, que parece tão simples, ele passa a ser complexo, principalmente nos nossos dias, porque as pessoas estão deixando de se amar. E existe um paradoxo muito grande, né, no que nós observamos hoje, porque o mundo está extremamente ególatra, o ser humano está sendo adorador de si mesmo, mas nessa idolatria que ele está vivendo, nessa adoração a si mesmo, ele também está ficando desleixado, ele não está cuidando tanto de si enquanto ser humano, não está cuidando tanto do cônjuge, não está cuidando tanto dos filhos, os filhos não estão dando tanta atenção para os pais. Então, quando se fala de amar o próximo como a si mesmo, em primeiro lugar, eu tenho que olhar para mim e avaliar o quanto eu me amo, o quanto eu desejo de bem para mim, o quanto eu busco de bem para mim. O que você tem buscado de bom para você? Qual o bem que você tem buscado a cada dia para que você cresça, para que você seja uma pessoa melhor, para que você tenha uma postura de vida que seja mais digna, mais honrada, mais íntegra? Como você tem observado a si mesmo na sua relação pessoal? O quanto você realmente se ama? Isto é importante porque se eu não me amo o suficiente, eu já vou ter dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas e vou ter dificuldade de amar ao próximo como a mim mesmo, porque se eu mesmo não me amo, como é que eu vou amar o outro como a mim mesmo? Eu preciso trazer essa reflexão, eu preciso trazer esta identidade de amor para a minha própria vida, para reconhecendo o quanto eu me amo, eu posso amar, eu venha a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esta reflexão do amor, da presença de Deus, da direção espiritual, ela é extremamente importante que nós paremos para refletir, que você tenha um tempo para avaliar a sua vida, como foi a sua semana. Estamos numa sexta-feira, né, caminhando para o final do dia. Nós temos aí a presença de Deus de um modo muito especial na nossa vida, nos falando a nossa mente, o nosso coração. Nós estamos encerrando a semana e como você, olhando para si mesmo, como você pode avaliar esta semana que está se encerrando? Como você pode avaliar o que Deus está apresentando para você, os cuidados que você recebeu e o crescimento e a melhora que você buscou na sua vida durante esses dias da semana? É claro que é sempre bom nós fazermos uma avaliação geral acerca da nossa vida, o quanto nós já conquistamos, o quanto nós já crescemos e desenvolvemos. Mas temos que fazer também pequenas avaliações, pequenas observações a respeito do nosso dia, da nossa semana, como foi a minha relação social
durante este período, a minha relação com os amigos de trabalho, com os amigos da faculdade, da escola, como foi construída esta semana dentro do meu pensamento, no meu coração, o que realmente eu posso tirar de proveito, de crescimento e poder falar, olha, de fato, quando eu me comportei dessa maneira, eu fiz uma boa avaliação a respeito de mim, mediante a palavra de Deus. Eu consegui ter discernimento para desprezar o mal e escolher o bem. Eu consegui ter discernimento suficiente para, naquilo que eu iria fazer, que poderia vir a desagradar a Deus, eu acabei não fazendo porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós vamos contra a nossa própria vontade pessoal para poder amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o que o apóstolo Paulo também fala, que o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, para que nós não venhamos a fazer o que seja do nosso querer e que venha ofender a Deus com esta postura, com esse desejo, com essa vontade de fazer aquilo que Deus não aprova. Então, quando nós alcançamos, de fato, a compreensão da vontade de Deus, pautamos a nossa vida segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, e buscamos oferecer o nosso melhor, agradando o nosso Criador, aí sim nós estamos promovendo o crescimento. Aí nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas e amando a nós mesmos, né, como nós devemos também amar ao próximo. Então, nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Para isso, nós temos que aprender a nos amar. Então, observe, olhe para dentro de si o que precisa ser tirado, o que precisa ser transformado, o que já tem de bom e precisa crescer para se tornar ainda melhor, e Deus vai continuar cuidando de você e da sua família, dos seus sonhos e projetos, de um modo muito especial. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela maneira que o Senhor fala conosco, por cada dia que o Senhor tem nos orientado a nos aproximar de ti e crescermos no conhecimento, transformando aquilo que há em nós que precisa ser transformado e promovendo o crescimento daquilo que precisa se fortalecer em nós, segundo a tua vontade. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã, sobre todos que acompanham esta mensagem, a transmissão da rádio, que o Senhor conceda a tua paz, que todos nós possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.